então, mais uma vez, né, aqui para nós conversarmos, para poder ter uma ideia das memórias que estão aqui dentro, né? Porque pessoas que têm mais idade, elas têm muita coisa na memória, muita coisa histórica, muita coisa geográfica, muita coisa do meio social, que às vezes vai passando e que a nova juventude, né, a nova geração, fica assim se perguntando como que é possível, né? Sempre lembrando que as memórias da vovó Sandra, elas são geralmente relacionadas com Brasília, mas dentro do meu contexto, né? Dentro da minha visão, não é especificamente o que acontecia realmente em si, mas o ponto de vista ou as coisas que aconteciam dentro da minha unidade escolar, da minha classe escolar ou dentro da minha família, né? Meus irmãos, primos e tal. E é interessante que às vezes eu fico me perguntando não, as pessoas me perguntam, porque eu morava em Brasília, eu nasci em Brasília, e algumas pessoas falam assim, nossa, mas o que você veio fazer aqui no interior do Goiás, tão longe, lá é um lugar adiantado e tal. Mas acontece que os problemas que acontecem em uma cidade grande, uma cidade nova, são basicamente os mesmos que acontecem numa cidade pequena ou numa família desfavorecida financeiramente ou desfavorecida em determinados sentidos, vamos dizer assim. Não quero dizer assim, generalizando. Eu estou querendo dizer assim, que muitas vezes os mesmos problemas que a pessoa passa morando do lado de cá do país, também pode ser que aconteça do lado de lá do país. Do lado de cá do mundo também podem acontecer do outro lado do mundo. Problemas muito semelhantes que muitas vezes nós ficamos pensando assim, como? Parece que a vida lá é tão boa, a vida lá é tão adiantada, as coisas lá são tão mais fáceis e de repente a pessoa se encontra assim. Que também, esclarecendo, que não é motivo para dizer assim, para mudar de lugar que vai melhorar. Não, são coisas que eu estou dizendo assim. Que às vezes a pessoa mora num lugar considerado lindo, considerado maravilhoso, considerado fantástico, e talvez a pessoa, quem está fora, né, imagine só coisas boas, o que não é verdade. Vamos saber um dos motivos que não é? Primeiramente, pode ser assim que isso não tenha nada a ver, nada a ver. A pobreza, né, que nas minhas memórias uma coisa que está muito fixa é a pobreza. Não tenha nada a ver. Mas ouve-se dizer por aí também que muitas vezes a pobreza, a falta das coisas gera violência contra as crianças, que é uma das coisas. O que também não quer dizer que isso acontece em todas as famílias, que tem muitas famílias pobres, muitas famílias que passam falta de muita coisa e que às vezes são carinhosos, são um pouco mais cuidadosos com as crianças. É porque existe muita coisa por trás do contexto, ou muita coisa nas entrelinhas, que às vezes não é viável, né? Falar, coisa e tal, mas acontece. E em Brasília, muito embora quando eu era criança já tinha muitas coisas mesmo para diversão, nós não tínhamos condição de participar de coisas que geralmente envolvia dinheiro. Nós não, por exemplo, nós não íamos em clube praticamente, eu fui em clube pouquíssimas vezes assim, porque o meu pai trabalhava no clube, eu fui umas 3 vezes. Na água mineral lá em Brasília eu fui uma vez, se eu não me engano, e eu já era grande já quando eu fui. E shows nós não íamos. Cinema, eu fui em cinema pouquíssimas vezes. Shopping, não ia. Então, surge aquela dúvida, né? Ah, mas e tal. Porém, um lugar que fora assim a pracinha da igreja, né? A pracinha do cinema, que é onde nós sempre íamos no parquinho, que não tinha custo, o custo era só andar até chegar lá, que era distante, mas aquilo para nós não era problema, era o Fagama. O Fagama é interessante porque é um parque que eu não sei se em outra cidade ele tem outro nome,
No Gama, ele surge quando é na época do aniversário do Gama. O aniversário do Gama é dia 12 de outubro, né? O mesmo dia das crianças. É um parque de diversões e nós fomos algumas vezes. Porém, as minhas memórias são muito ruins. Lamentável, lamentavelmente, né? As minhas memórias são ruins em relação ao Fagama. O Fagama em si não tem nada a ver com a história que eu vou contar. A administração do Gama, a administração do Fagama, os coordenadores, eles não têm absolutamente nada a ver. O problema era a nossa família, as coisas que aconteciam dentro da nossa casa, né? A forma que nós crianças éramos tratados é que me traz lembranças ruins da época do Fagama. Uma, né, das coisas. Uma vez que a minha mãe trabalhava de empregada doméstica lá no plano piloto, e ela chegou à noite e falou assim, vamos lá no Fagama, vamos lá no Fagama. Aí geralmente quando nós saímos, eles falavam assim, gente, ó, não pede nada, eu não tenho dinheiro, então nós realmente sabíamos que nós não iríamos pedir uma pipoca, um picolé, um sorvete. E geralmente nós apanhávamos muito. Só que esse dia nós não apanhamos de couro, de cinto, de não sei o que, mas pra nós foi a mesma coisa de uma surra. Porque minha mãe chegou, nós ficamos muito eufóricos pra sair, que a gente também quase não saía, né? Aí nós fomos, que nós chegamos lá, tanto brinquedo rodando e subindo e descendo, dando a volta, e tanta gente se divertindo e comendo maçã do amor. Eu não tenho certeza quantos anos eu tinha, se eu tinha 10, se eu tinha 11, se eu tinha 12. Até aí eu ainda não tinha comido uma maçã do amor. E nós vendo aquele pessoal brincando, aquele pessoal se divertindo, aquele tanto de luz, roda gigante, canoa, não sei o que, balão, aquelas coisas. Gente, nós vendo o pessoal se divertindo, e nós só olhando, e nós com a vontade de brincar, Uma das coisas que diz, né, que a gente sabe também que era verdade, que nós não iríamos brincar porque não tinha dinheiro. Segundo lugar, se tivesse dinheiro para pagar para um, para dois, não adiantava. Porque eu não iria pagar para um, para dois, então não iria pagar para ninguém, porque o dinheiro não dava. E nós fomos e vimos o pessoal brincando e se divertindo. Nós não comemos uma pipoca, não tomamos um refrigerante, nem se fala que há tempos passados aí refrigerante era caro, não era qualquer um que tomava refrigerante, não era igual hoje. É uma das lembranças que eu tenho do Fagama, infelizmente, uma lembrança ruim, porque a lembrança boa eu posso dizer que eu não tenho. Outra vez que aconteceu, esse foi um dia de domingo, aí nós já fomos com dinheiro, né? Pra nós brincarmos no Fagama. Aí nós fomos, brincamos em alguns brinquedos, até aí estava tudo bem. Só que a nossa família, minha mãe, a minha tia, elas eram pessoas muito agressivas com as crianças. Elas eram muito violentas, muito grosseiras, qualquer coisinha era aquele escândalo, gritava, e só falava alto, e nos maltratava na frente das pessoas. Em casa, então, nós éramos bastante humilhados, né? O quê? Eu vou matar vocês, eu vou matar vocês. E tinha dia que realmente nós pensávamos que iríamos morrer, porque a coisa era feia. Aí esse dia, que era um dia de domingo, nós fomos de tardezinha, né, lá pro Fagama, e começamos a brincar, brincando um brinquedo, brinquei em outro, até aparentemente estava tudo bem. E criança não tem, assim, às vezes muita noção de perigo, noção das coisas, né, e tal. Eu sou a mais velha, tenho uma irmã abaixo de mim, aí um irmão e outro irmão. Nessa época nós éramos 4. E aí nós somos naquele brinquedo que começa o balanço, né? Vai rodando, aí vai ficando bem alto, né? Aí eu fui nesse brinquedo, eu tinha muita vontade de participar desse brinquedo, que eu pensava que era muito bom, mas o dia que eu fui eu não gostei, eu achei sem graça. Mas isso aí não tem nada a ver com o caso, né? Porque o caso é outra coisa. Que quando nós fomos, nós brincamos, aí o balanço começou a diminuir a velocidade, Ao passo que ele foi diminuindo a velocidade, um dos meus irmãos, meu irmão na época caçula, ele soltou, né, aquela proteção e pulou. E o brinquedo ainda estava em movimento.
Quando ele pulou, ele caiu e rolou. Ele não se machucou, mas ele caiu e rolou. E a minha mãe e a minha tia estavam assistindo, né, por fora. E a minha mãe já ficou muito nervosa com isso, porque tudo elas ficavam nervosas, tudo elas ficavam muito irritadas e já começavam a falar. E eu vou acabar com vocês, e não adianta querer agradar vocês, e não sei o que, aquela coisa na maior altura. Aí isso ainda não tinha acontecido, mas já estava, né? Que minha mãe já ficou nervosa, que o menino levantou e se empoeirou, se sujou bastante. Aí passa um pouco, enquanto o balanço está em movimento, um pouco, assim, menos movimento, mas ainda em movimento. Aí a minha irmã também soltou aquela proteção e pulou, né? E aí ela também caiu e rolou no chão. E aí que a ira da minha mãe aumentou muito mais. Ela ficou muito nervosa, ela ficou com muita raiva. E essa mulher já gritou no meio da rua, no meio da multidão. E brigou com a minha irmã e brigou com meu irmão. Vocês são os palhaços, seus palhaços. E começou a chamar a minha irmã de peão de obra. Ah, peão de obra, não sei o que. Cada tapa, cada puxão de orelha. Sua palhaça, vocês são os palhaços, não adianta querer agradar vocês e tal. E foi uma lembrança muito ruim. A minha irmã foi apanhando meu irmão lá do Fagama, que é bem lá no centrão do Gama, até a gente chegar lá na 30 do leste, né? E ainda ficou falando aquilo e falando aquilo e falando. Foi a mesma coisa de uma surra. Que, que, que coisa mais desagradável que aconteceu. E aí ainda no Fagama, uma outra lembrança muito ruim, vamos dizer, uma página do livro da vida, né? Muito desagradável. Foi que era época do aniversário do Gama, estava o Fagama, e a minha mãe nos permitiu que nós fôssemos lá na pracinha, né? Da igreja. Aí nós fomos, e eu já estava grandinha, assim, de uns 11 ou 12 anos, aquela fase de confusão que você não sabe se você é jovem, se você ainda é criança. Tem hora que você age como uma pessoa adulta, tem hora que você age como uma criança, né? E parece que não combina, né, o tamanho da pessoa com aquele comportamento de criança, e às vezes ela se torna até ridícula. É aquela fase, né, da puberdade, da pré-adolescência, e que acontece com todo mundo, e é claro que também aconteceu comigo. E eu me lembro que nós estávamos lá na pracinha da igreja católica, igreja de São Sebastião, se eu não me engano, o nome da igreja do Gama. E tinha uma conhecida da minha mãe, que morava bem próxima, ela era uma pessoa assim, muito bem de vida, ela morava numa localização muito boa lá no Gama. E a minha tia estava conversando de fora do portão. Naquela época as cidades não eram assim tão violentas, os muros eram bem baixinhos. Então conversava com a pessoa, o muro estava dando talvez do umbigo para baixo. Tanto que, né, não era igual hoje, que é lá em cima você não vê a casa, você não vê a pessoa, você não vê nada. Aí então acontecia, era desse jeito. Então, enquanto elas conversavam, né, eu comecei a brincar num brinquedo, eu não sei exatamente o nome, que ele tem tipo um círculo, assim, cheio de quadrinhos, né? Não tinha graça nenhuma aqueles brinquedos. Só que nós estávamos, assim, sem ter do que brincar. O que tinha ali era aquilo, o correr, né? E aí eu me lembro que alguns meninos subiam, que ele é tipo uma escadinha, subia e pulava. Tornava a subir e pulava, né? Lá no meio daqueles. Aí eu resolvi fazer, pulei uma vez, não tinha graça nenhuma, mas não tinha outra coisa para fazer. Deu tudo certo, eu peguei e subi, pulei de novo. Quando eu pulei, infelizmente, foi assim uma coisa assim violenta, né? Que é uma coisa violenta, a queda, né? Velocidade. Eu bati o meu queixo na grade. Mas foi com tanta força que dentro da minha cabeça parece que ficou assim. O meu cérebro fez assim. E fez barulho, foi um barulho muito ruim. Ficou aquele barulho dentro do meu ouvido muito tempo. E uma jovenzinha, mais ou menos da minha idade, que estava próxima a mim, com aquele barulho, com aquela movimentação, eu acho que a aparelho até tremeu. Ela, ai, que susto, o que foi isso? Que susto! Eu falei assim, eu que bati.
Mas parece que eu nem sabia o que eu estava falando. Mas eu me lembro que a pessoa, né, que era uma menina que estava bem próxima a mim, reclamou de um barulho, que tinha se assustado, que não tinha entendido o que estava acontecendo. E até aí nem eu sabia o que tinha acontecido, porque nesse momento eu imaginei que fosse só o barulho que estivesse na minha cabeça. E parece que eu fiquei até anestesiada na hora, assim, uma anestesia bem rápida. Aí eu fui andando porque alguma coisa não estava bem, a minha cabeça estava assim, dun, 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 dun. E eu procurei um banquinho próximo, aqueles banquinhos de cimento, me sentei e senti um líquido na minha boca e comecei a cuspir, aí eu vi que era sangue. Eu, meu Deus, e comecei a cuspir, saindo sangue. Que eu passei a mão na minha boca, eu percebi que eu tinha quebrado um dente. Aí eu fui, adentrei a casa dessa senhora que a minha tia estava conversando, sem pedir licença, né? Sara, onde é que você vai? Eu falei, eu vou ao banheiro, mas eu falei com muita dificuldade, que parece que minha boca não queria abrir. E eu fui enxaguando a boca e saindo sangue, que eu olhei assim. Meus dois dentes tinham ido pra frente. Os dois dentes tinham feito assim, a raiz deles fez assim. A raiz foi pra frente, os dentes foram pra trás. A hora que eu vi aquilo, eu levei um susto. Que eu peguei o dente assim, eu fiz, tirei um dos dentes na hora. Enxagou na boca, o sangue saindo. Que eu fiz assim, falei, meu Deus do céu, como eu vou ficar feia. Aí eu tentei tirar o outro dente natural, hein? Não era dente de leite. O dente estava duro, né? Aí eu não tive coragem de pressionar. Que aí quando a minha tia tomou conhecimento, ela não se assustou, ela não se apavorou, ninguém apavorou. Também ela era a única adulta, né? Os outros eram meninos e todo mundo pegando fogo pra ir lá pro Fagama. Até parece que a gente até gostava de sofrer, né? Porque dinheiro pra brincar não tinha. A minha tia, quando viu aquela situação, ao invés de ir embora pra casa, né? Ela saiu de lá e nós fomos andando até Alfagama, que não era perto, apesar de a igreja a praça, né, da igreja ser bem mais próximo do que se fosse para sair da minha casa, mas não era assim tão próximo, ainda mais para quem tinha terminado de se machucar. E eu sangrando, e parece que o impacto foi tanto que de imediato eu não estava sentindo dor. O que estava ainda era aquela coisa dentro da minha cabeça, onde o cérebro, parece que o cérebro estava tipo um sino tocando. Mas a dor, assim, então parece que tinha sido tanta que já não doía. Aí nós fomos ao Fagama vendo o povo comendo, vendo o povo rindo, se divertindo, um ri, um brinca, e outro brinca no balanço, e nós vendo aquelas coisas, né? E eu me lembro que foi a primeira vez que eu vi um homem com brinco, eu me surpreendi, eu levei um susto, um homem com brinco. Eu tentei falar pra minha prima, um homem com brinco, mas a minha boca não... Eu assim, tava tão machucado, né? Muito embora eu não soubesse assim da gravidade, que até aquele momento eu não sabia da gravidade, que a zonzura na minha cabeça não estava deixando eu me situar no tempo. A hora que a minha tia achou que estava bom, que já tinha dado bastante, ela morava na 28, ela ficou lá com os filhos dela, que eram dois, e eu e meus irmãos fomos para casa na 30, que nós teríamos que andar mais um pouco. Quando nós chegamos em casa, que a minha mãe viu que eu tinha me machucado, a minha mãe se enfureceu tanto, que ao invés de cuidar de mim, ela começou a me bater. E começou a bater, pá, na cara, bate lá, pai, sua burra, sua palhaça, sei o quê. E diz ela com ódio da Ivone. A Sandra machucou a Ivone. Por que você não veio embora, sua palhaça? Mas nós não tínhamos, assim, a gente não tinha condições de tomar iniciativa nenhuma, porque tudo a gente apanhava, tudo a gente apanhava. Inclusive eu machucada estava apanhando, né? Infelizmente é uma lembrança ruim, uma das muitas lembranças ruins, né? Umas lembranças marcantes, porque como era época de festa, era um parque famoso que ia à cidade, até hoje ele vai, o Fagama é um parque que até hoje, né, é presente na semana do aniversário da cidade, então parece assim que seria uma coisa assim, boas lembranças, né? Boas memórias, mas não foi não. As memórias que ficaram foram muito ruins. Não o parque em si, que o parque, o administrador, não tem nada a ver com isso, mas as memórias que foram ficando aqui, ó. E até hoje aquelas lembranças tão ruins foram ficando aqui dentro. Infelizmente foram muito ruins as memórias que ficaram na cabeça da vovó Sandra.